Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta, quem saúda todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos agora a todos os nossos irmãos e irmãs que estão em conexão conosco para orarmos juntos, pedindo ao Senhor nosso Deus a bênção e entregando em suas mãos a nossa vida, as nossas necessidades e assim por diante. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais este dia que o Senhor nos dá, de bênçãos, de vitórias. Agradecemos pela noite também que passou, que o Senhor nos deu a graça para descansarmos, repousarmos ali, Senhor Deus, e agora estamos novamente aqui na presença do Senhor com mais esta programação que acontece de segunda a sexta-feira
E nós pedimos a Ti, ó Pai, primeiramente, o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas. E também pedimos a inspiração divina para podermos realizar este trabalho, que o Espírito Santo do Senhor nos inspire, tanto quem vai pregar a palavra como quem vai ouvir, que todos estejamos sob a mesma inspiração. E, ó Deus bendito, eu peço também a cura divina em favor dos doentes, a solução para os problemas, a vitória para cada um que precisa, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, os lares, as famílias e assim por diante. Que a bênção do Senhor, então, esteja repousando sobre cada um de nós. Toda doença, todo mal, toda enfermidade saia, retire-se do corpo da irmã, do irmão, para a glória de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas machucaduras que o Senhor Jesus Cristo sofreu ali naquele dia no Calvário, então por elas nós fomos sarados, fomos curados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que vamos ler está em Gênesis capítulo 4 e nós vamos começar a partir do versículo 16. Gênesis 4, 16. E enquanto os irmãos procuram, nós queremos trazer então as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e simultaneamente também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós atenderemos o pedido, adicionaremos com carinho, com prazer, e o nosso número para contato está na descrição do vídeo. E também, amados, pedimos aos irmãos a gentileza de, quando estiverem assistindo a programação, não se esqueçam de clicar no símbolo de joia ali no gostei e também inscrever-se no canal, porque fazendo assim, o algoritmo da plataforma do YouTube entende que está havendo aceitação, que as pessoas estão gostando, e aí vai impulsionando cada vez mais o nosso trabalho, os nossos vídeos, e como consequência, outros mais irmãos, dia por dia, são alcançados também com a bênção de Deus. Então, meus amados, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Gênesis 4:16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael,
e Meujael gerou a Metusaleel, e Metusaleel gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 77 vezes. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos então ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Salmo 5. E quem canta esse hino é o Conjunto da Fé. Nós vamos ouvir esse belo louvor para a glória de Deus e depois retornaremos para a continuidade do estudo da mensagem Poder de Transformação. Vamos ouvir então para a glória de Deus e para a alegria dos nossos corações. Ouçamos e meditemos. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação elevo a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em tua casa pela grandeza, e em tempo eu me inclinarei perante a ti. Aos meus passos em tua justiça e realiza, ó
por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba o nosso louvor e que o coração de todos nós possa ter se alegrado na presença do Senhor. E nós estamos aqui com a mensagem diante de nós. Nós já lemos o parágrafo 145, mas eu gostaria de repetir a leitura deste parágrafo. E isso nós não vamos perder nada por repetirmos a leitura de um versículo da Bíblia ou de um parágrafo da mensagem, porque isso é edificação para nós mesmos, não é? Então vamos aqui. Agora observe, a primeira coisa que ele fez: diga-me quando achar que temos o suficiente aqui, porque vou parar nisso em algum lugar. Veja, saiu Caim de diante da face de Deus, ali ele cometeu o seu equívoco. Ali onde nós lemos na Bíblia, então a Bíblia diz que Caim saiu de diante da face do Senhor e foi para a terra de Nod. Então você pode meditar comigo o seguinte: existe algum lugar no universo onde o homem não esteja diante da face do Senhor? Com certeza não. Em qualquer lugar do universo onde nós estivermos, para onde quer que tenhamos ido, sempre a face do Senhor estará ali para nos contemplar, para nos observar. Por isso, ninguém se esconde dos olhos do Senhor, com respeito às nossas próprias atitudes, não é? Mas de que forma então que Caim saiu de diante da face do Senhor? Isto mostra que ele saiu
da presença do Senhor, saiu da adoração ao Senhor, saiu do culto ao Senhor e foi-se embora para a terra de Nod. Porque é bom que se note também que Caim era tão religioso quanto Abel. E quando ambos ofereceram seus sacrifícios, Abel era pastor de ovelhas e ofereceu um de seus cordeirinhos, não é? Uma de suas ovelhas, melhor dizendo, para o Senhor. E Caim, que era lavrador da terra, ofereceu dos frutos da terra a quem? Ao Senhor Deus. Portanto, ambos adoravam ao mesmo Deus. Ambos eram religiosos e assim por diante. Mas aí então ele saiu da presença do Senhor, quer dizer, ele saiu do culto, ele saiu da adoração, ele não quis mais adorar ao Senhor nosso Deus, não é? E aí foi onde ele cometeu o seu equívoco. E é ali onde você cometerá um equívoco. E ali é onde eu cometerei o equívoco. O exato minuto em que saímos de diante da face do Senhor. Foi Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Veja quão religioso ele era. Foi para a banda do oriente e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e Enoque edificou uma cidade. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui. Então veja bem, essa expressão "e conheceu Caim, a sua mulher", não significa que ele conheceu assim, de vê-la pela primeira vez e conversar com ela e gostar dela, qualquer coisa assim. Não é nesse aspecto que ele conheceu sua mulher. Ele conheceu sua mulher maritalmente. E aí então ela concebeu e teve o seu filho primeiro, não é? Veja, abre um parêntese aqui. Civilização. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. É bom também salientar que este Enoque aqui, filho de Caim, não é aquele Enoque cuja escritura diz, a história bíblica diz, que ele andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou. Este Enoque não é aquele lá é outro Enoque, não é? E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou, tem aqui um espaço em branco, tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Eu creio Jubal. Este foi o pai como os que tocam harpas e órgãos. Veja, música, ciência. Veja, introduzindo-se. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de todo artífice, de artes, todo tipo de artes, de cobre e de ferro. Em outras palavras, um tipo de moldagem, unindo-o. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada
exilar. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então ele havia matado 2. O varão o feriu, ele matou o varão. E o jovem o pisou e ele também matou. Aí ele continua: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora, note, tão logo saíram de diante da face do Senhor, começaram a edificar cidades, começaram a fazer instrumentos, começaram na ciência, fabricando cobre e ferro e tocando música e coisas tais. Está vendo? Agora, de onde isto veio? Quem saiu? Caim, a semente da serpente. Então, para que isso tudo pudesse se reproduzir, esses tipos de coisas que nós estamos lendo na descrição aqui, para que tudo isso pudesse acontecer, primeiro eles tiveram que sair da presença do Senhor. E ele era filho, semente da serpente. Vocês entenderam isto? A congregação diz amém. Caim saiu, e notem, ele saiu de diante da face do Senhor e começou a trabalhar na ciência. Agora veja onde ele ainda está trabalhando. Agora, né? Agora, no momento presente. Onde ele ainda está trabalhando. Veja, ciência, educação, cidades, cultura. Isso é do diabo. Quem começou isto? O diabo. De quem é isso hoje? Do diabo. Bombas atômicas, porque olha a inteligência do homem para poder criar uma bomba atômica que mata, que destrói em massa e assim por diante. E coisas tais como que destruir-nos. Nós vivemos nisso, nós temos de viver aqui, nós somos um ser, nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? E a ciência está tomando estas coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. Então, não era a pretensão de Deus que essas coisas todas acontecessem. Então, hoje você vê, cada dia que passa, uma nova invenção aparece, um novo avanço da ciência aparece. Eu não sei se eu já comentei isso alguma vez aqui em nossa programação, mas se já o fiz, faz um bom tempo e pode ser que muitas pessoas não ouviram a programação onde foi comentado. Então eu vou comentar novamente. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, um dia um irmão me disse assim: pastor, o senhor sabia que vai aparecer um telefone que a gente vai ligar para a outra pessoa, onde quer que ela esteja, perto ou longe, em outra cidade, em outro estado, ou até mesmo em outro país, né? E a gente vai poder falar com ela e ver a pessoa. E vocês sabem que na minha ingenuidade, eu duvidei daquilo. Eu disse, mas será, irmão?
que vai acontecer isso, ele disse: vai, já está havendo o projeto para que então isso aconteça. E passaram-se os anos e hoje você vê as crianças, às vezes em época de férias, por exemplo, das escolas, uma criança aqui, a outra criança, às vezes da família, que é primo, qualquer coisa assim, prima, lá no outro estado, muitas vezes, duas crianças conversando e vendo uma a outra, fazendo uma videoconferência. Isso aconteceu e não demorou tanto. Então, isso é só um exemplo. Agora, e os carros e os automóveis? Quem algum dia, há 50 anos atrás, pensou que um dia nós teríamos um carro movido a eletricidade? Como que é que ia fazer, como que se geraria essa eletricidade? E agora nós já temos aí, coisa mais comum que já está havendo, é carros movidos a eletricidade, que não usam gasolina, não usam álcool e assim por diante, não é? Isso é só um exemplo. Então, nós estamos vivendo neste tempo agora. Aí você diz, mas não é bom isso? Então, em parte, olhando pelo aspecto do lado material, tudo é útil para nós. Mas aí traz as consequências negativas, os efeitos colaterais e assim por diante. Agora, se você me perguntasse, mas e na civilização de Deus, então não vai ter essas coisas? Essas coisas não vão existir? O profeta acabou de dizer aqui atrás, há um minuto atrás, que não. Na civilização de Deus não haverão essas coisas. Aí você me perguntaria, mas então para ir daqui no outro país, daqui nos Estados Unidos, daqui na Alemanha, como que nós vamos fazer? Quanto tempo nós demoraríamos? O mundo não pode mais viver sem essas coisas. Mas é que você se esquece muitas vezes de observar a Bíblia. Você, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui, que é mais simples por ser no Novo Testamento. Por exemplo, no começo da era cristã, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja, e a igreja estava a todo vapor pregando o Evangelho, o Senhor Deus disse a Filipe para que fosse até a estrada de Gaza. E chegando lá, ele estava na estrada ali, ele não sabia o que ele teria ido fazer lá, mas você me pergunta, de que jeito que ele foi? Bom, já é uma boa pergunta, então é sinal que o entendimento já está sendo ativado, não é? Como é que ele foi lá? De automóvel? De avião? De trem? De que jeito que ele foi na estrada de Gaza, né? Mas vamos deixar a pergunta para ser respondida daqui um pouquinho. Aí de repente vinha vindo um eunuco que era servidor da rainha de Candace, e ele viu aquela carruagem vindo e o Espírito do Senhor disse para Filipe: entra nessa carruagem, pede carona, qualquer coisa assim, não é? E ele então certamente deve ter dado sinal, o cocheiro parou e deu-lhe uma carona e ele foi junto com ele. Até então ele não sabia o que ele teria ido fazer lá. E o eunuco estava lendo uma escritura em Isaías que diz: e ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Aí Filipe já captou o que é que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Filipe perguntou para o eunuco: o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele disse: não, eu não entendo, porque ele tinha vindo para Jerusalém para adorar esse eunuco, e agora ele estava voltando para o seu país,
naquela carruagem, certamente puxada a animais, não é? Então, ele perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Ele disse: não, eu não entendo, porque não tem ninguém que me explique. Por acaso, de quem estaria falando o profeta aqui, Isaías? Ele estava falando de si mesmo ou de outra pessoa? Aí ele disse assim, aliás, Filipe começou a explicar para ele aquilo do que se tratava, que era aquele que foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, aquele era o Senhor Jesus Cristo, e que foi morto e depois ressuscitou. E o eunuco ficou escutando, e Filipe pregou a palavra para ele, e os dois andando na carruagem na estrada. Havia um lago por ali assim, na beira da estrada. O eunuco disse: olha ali tem água, ó. O que impede então que eu seja batizado? Porque o eunuco creu no que Filipe estava explicando para ele. E ele disse assim: nada, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, não tem nada que te impeça de ser batizado. Então pararam a carruagem, ele desceu as águas com aquele eunuco e o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando aconteceu isso, o ato batismal, o que aconteceu? O Espírito Santo tomou Filipe novamente e o levou para Samaria outra vez. Aí você pergunta: como que ele foi? Do mesmo jeito que nós vamos viajar na civilização de Deus. Ele foi de quê? De carruagem? Ele foi de avião, de trem, de carroça, do quê? Não! Ele foi pela palavra falada. Assim será quando nós estivermos na nova civilização de Deus. E agora, irmãos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa programação de hoje, não é? Hoje não deu para nós caminharmos muito aqui na nossa leitura, não é? Mas tudo o que fizemos aqui é para a edificação das nossas almas. E nós vamos orar agora, e eu convido aos irmãos para orarem comigo. Oremos então. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta vez nós estarmos juntos, reunidos em torno da Tua Santa Palavra e aprendendo cada dia uma pequena porção daquilo que o Senhor tem para nós no nosso dia a dia. Pai bendito, fica com cada irmão agora, cada irmã, cada filho, cada filha do Senhor. Mais uma vez eu peço a saúde para cada um, a bênção, a vitória, todas as necessidades, que cada um possa ter resolvido todos os seus problemas com a graça do Senhor. Fica conosco, ó Pai, dá-nos as Tuas bênçãos e a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação. Fiquem todos com Deus, então, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação para sermos abençoados e nos alimentarmos um pouquinho mais da bendita palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.